Bender Bendin Rodrigues, esse é simplesmente o nome do maior pegador de Futurama. Sério, ele não perdoa ninguém, ele já passou o parafuso em geral, seja humana, robô, mulher casada, até uma máquina de refrigerantes esse maluco já traçou. No entanto, Bender não parece ter interesse em um relacionamento a longo prazo, já que o que ele quer mesmo é só curtição. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada nas fêmeas que o Bender já passou o parafuso. Vamos começar com o segundo episódio da primeira temporada, onde o Bender passou o parafuso na filha de um fazendeiro lunar chamada Crushinator, ou como ficou conhecida na versão BR, a Detonador, ou Esmagadora. A tradução do nome pode mudar dependendo do episódio, mas eu tô falando é dessa robozona aqui, rosa e que tem uma voz grave. E aparentemente ela é muito apaixonada pelo Bender, que se aproveitou disso e teve um caso com a coitada. Agora, no primeiro episódio da segunda temporada, Bender viaja na maior espaçonave já construída, o Titanic. Aparentemente eles não viram um filme. Mas o fato é que lá Bender conhece a Condessa de La Roca e os dois rapidamente se envolvem em um grande romance no maior estilo Jack e Rose. E aqui é importante falar que o Bender realmente gostava dela, porque ele escolheu não roubar as joias dela, e se tratando do Bender, esse é um enorme sinal de afeto. E graças ao Zap, a nave acaba caindo em um buraco negro e a Condessa decide se sacrificar para que Bender pudesse viver. E essa foi uma das poucas vezes que vimos o Bender ficar triste por causa de uma mulher. Agora, no quinto episódio da terceira temporada, Bender visita o planeta das Amazonas, um planeta governado por mulheres cheias de atributos e comandada por um grande computador. Só que esse computador, na verdade, era uma robô que estava enganando as Amazonas, e ao descobrir isso, o Bender foi lá e passou o parafuso nela. Já no sexto episódio da terceira temporada, Bender começa a trabalhar em uma fábrica onde ele conhece uma linda robô chamada Angeline. E acho que não preciso nem dizer que ele se envolveu em um romance muito intenso com ela. Só que essa Angeline era ex-esposa do Flexo, um robô igualzinho ao Bender, mas que tinha um cavanhaque. E no final, Angeline acabou trocando o Bender pelo Flexo. No episódio 15 da terceira temporada, depois de descobrir um esquema malicioso que usava a cabeça de celebridades para ganhar dinheiro, Bender acaba se envolvendo romanticamente com a cabeça da Lucy Liu. Ou seja, nenhuma cabeça sem corpo esse robô perdoa. Coisinha linda, se tivesse um corpinho então, que coisinha. Agora, no quarto episódio da quarta temporada, o professor instala um novo programa de personalidade na nave, e ele até reajusta a voz da IA da nave para parecer uma voz feminina, o que rapidamente causou interesse no Bender e fez ele se interessar por ela. E por isso, ele não perdeu tempo e foi logo passando parafuso na nave, e assim, os dois acabaram entrando em um relacionamento sério. Só que depois de alguns dias, o Bender se cansa da nave e vai atrás de algumas vadias. Só que a nave era muito ciumenta e, como vingança, ela tentou matar o Bender junto com a tripulação da Planet Express, e por causa disso tiveram que apagar a nova personalidade dela. Já no filme A Preservação da Vida, que foi transformado em 4 episódios da série, que no caso são os episódios 13, 14, 15 e 16 da sexta temporada, Bender se apaixonou à primeira vista pela Fanny, a esposa do Don Bot, o chefão da máfia robô. E na maior cara de pau, Bender começou um romance com ela bem embaixo do nariz do marido dela. E depois de um bom tempo, quando o mafioso finalmente percebeu a traição de sua esposa, Bender perdeu o interesse por ela e Fanny acabou voltando com Don Boy, que é um grande corno manso. No quarto episódio da sétima temporada, descobrimos que a Amy gostava de malvadões, e por isso ela acabou se envolvendo com o Bender, já que ele é o malvadão da turma. Só que tinha um pequeno problema aí: relacionamentos entre robôs e humanos eram proibidos, e por isso os dois tentam manter esse romance escondidos. Só que como eles tinham muito fogo, rapidamente acabam sendo pegos, e por isso, para poderem ficar juntos, Amy e Bender começam a lutar pelo direito de casamento entre humanos e robôs.
Eventualmente, essa proposta acaba sendo aceita, mas aí o Bender termina o relacionamento com ela, porque ele não queria ter apenas uma mulher, ele queria ter várias. Agora, no terceiro episódio da 8ª temporada, descobrimos que ao tentar se matar em uma cabine de suicídio, que é uma coisa muito comum nos anos 3000, Bender acabou namorando a cabine por 6 meses, porque ela é uma espécie de robô. Ah, e a propósito, o nome dessa cabine era Lynn. E depois que o Bender terminou com ela, ela decidiu sair da cidade e foi morar com a mãe. Só que a mãe de Lynn tentou cometer suicídio dentro dela, e por causa disso, ela voltou a trabalhar em Nova York, onde, sem reconhecê-la, o Bender acabou entrando dentro dela para cometer suicídio. Só que cheia de fúria, Lynn decide se vingar e o assassina ao invés de deixá-lo cometer suicídio, o que pra mim é praticamente a mesma coisa. Errou! No 5º episódio da 8ª temporada, depois de invadir um casamento da máfia robô, Bender acaba conhecendo Bella, a filha de Funny com o Dombot. E sem pensar 2 vezes, esse maluco foi lá e passou o parafuso nela no estábulo. Ou seja, o Bender pegou a mãe e depois pegou a filha. Agora, no primeiro episódio da 9ª temporada, o professor compra uma máquina de refrigerantes para Planet Express. Só que essa máquina também era uma robô, que no começo o Bender simplesmente odiava, já que além de maltratá-lo, ela também acaba estragando a noite que ele tinha planejado. E por causa disso, os dois começam a brigar. Mas no meio da briga, as coisas acabam ficando estranhas e acontece isso aí. E só pelo movimento de vai e vem, já dá pra imaginar o que é que estava acontecendo. E um tempo depois, a máquina de refrigerantes simplesmente dá à luz a um robozinho filho do Bender. Limpe meu bumbumzinho de metal! E se por um acaso você tiver faltado da aula de reprodução de robôs, deve estar se perguntando como que isso é possível. Mas relaxa aí que eu vou te contar de onde vêm os robôs bebês. Normalmente, os robôs vêm das fábricas, mas como elas não estavam conseguindo produzir robôs suficiente para atender a demanda, decidiram programar os robôs para se produzirem por acasalamento. E sendo assim, quando um robô macho se atraca com uma robô fêmea, a antena do macho envia um código binário para a unidade interna da fêmea. E sendo assim, especificações de construção de cada pai são mescladas por um algoritmo aleatório. E as combinações resultantes geram o código de um novo robô. E é assim que os robôs bebês são feitos. Agora, no 4º episódio da temporada 12, Bender participa de uma bulgarada em Marte e se apaixona por uma linda matadora chamada Marquita, Maria, Cristina, Chiquita, Alana, Paloma, Ramona, Rosita, Catalina, Lupe, Lunes, Martes, Viernes, Sábado, Domingo. 1 hora depois... Mariana, Beniana, Bonita, Nereida, Guadalupe, Álvares e um monte de outros nomes que não deu tempo dela falar. Mas enfim, o fato é que o Bender acaba se apaixonando por essa moça e decide virar um matador só pra poder passar o parafuso nela. Mas como de costume, depois de conseguir o que quer, Bender foi lá e traiu a moça. E por isso ela decidiu matá-lo. Mas e aí, lembra de mais alguma fêmea que o Bender se relacionou? E eu falo fêmea porque ele já pegou o Calculon, que é macho. Mas enfim, eu acho que consegui listar todos os romances que o Bender teve na série. E se você se lembrar de mais algum que eu esqueci, deixa aí nos comentários. E se tiver gostado do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, da vez que o Fry salvou o universo. Corre lá pra ver que tá bem louco.